Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Claramente que apresento aqui nas sextas-feiras. Lembrando a você que nas quartas-feiras, também aqui no programa Vida e Saúde, temos o programa inteiro sobre algum tema de saúde mental e esse programa vai de 4 da tarde até 5h30. Cada semana coloco um novo artigo no meu site doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R e César com S, no final não é com Z. Então, tudo minúsculo, tudo junto, doutorcesar.com, cada semana um novo artigo de 1,5 página mais ou menos sobre saúde emocional para você. De um tempo para cá, parece que virou uma epidemia o que chamamos de automutilação. Vamos entender isso agora. Sim, parece uma epidemia, jovens se automutilando, se autolesando, né? Automutilação é agredir a si mesmo, sem necessariamente desejar o suicídio. A ideia do automutilador é que, ao se ferir, obtém alívio da dor emocional, a qual ainda não sabe resolver maduramente. É uma troca entre a dor emocional e a dor física. Por que alguém decide machucar seu próprio corpo? A dor mental básica no ser humano é a angústia. A angústia pode ser sinônimo de ansiedade, só que, em geral, a angústia é vivida ou experimentada com frequência com sintomas físicos, como um aperto no peito, uma dificuldade para respirar, uma pressão na nuca, um frio na barriga, uma perda ou aumento do apetite, uma sensação de dificuldade de engolir e outros sintomas. Manifestações físicas da angústia ocorrem por ser uma forma de aliviar a mente. O corpo divide o peso da angústia através de um sintoma físico que chamamos de sintoma psicossomático. Lidar conscientemente com dores emocionais é um desafio. A dor dói e não queremos pensar nela. Mas a dor da angústia é um sinal, é um alarme dizendo que existe algo errado que precisa conserto, não necessariamente através de medicação. É como a luz vermelha do painel do carro que acende e que indica um defeito. A angústia não é inimiga, ela serve como sinal de que existe alguma coisa na sua vida que precisa ajuste, mudança, reparo. Ao se machucar intencionalmente, a dor provocada pela automutilação diminui o sofrimento da angústia porque a pessoa passa a se concentrar na dor da ferida física. A adolescência é a fase da vida com maior frequência de automutilação. Nessa etapa da existência, os jovens têm um bombardeio de emoções muito em função de hormônios da puberdade e, como são novos, sem experiência de vida, não possuem ainda boa capacidade para lidar com conflitos. Isso empurra a juventude a comportamentos de risco. Não sabendo lidar com frustrações, com perdas, com rompimento de relacionamentos de uma forma equilibrada e madura, alguns jovens podem recorrer à autoagressão como uma expressão do seu sofrimento e uma tentativa de se defender daquilo que dói na alma. Cerca de 20% dos jovens adolescentes se mutilam, sendo 88% do sexo feminino e mais comum entre os 14 e 16 anos de idade. Em 60% dos casos, existe um diagnóstico de transtorno do humor e 90% escolhem se cortar ou se arranhar. Muitos fazem isso em locais do corpo que dá para disfarçar com o uso de uma calça comprida, uma camisa ou uma blusa com manga longa, mesmo que esteja no verão. Uma pessoa pode se automutilar ou autoagredir através de mordidas, cortes com objetos como uma faca, uma tesoura, uma navalha, uma agulha. Pode arranhar sua pele com as unhas ou queimar a pele com cigarro. Quando se faz isso sem desejo de morte, se classifica como autolesão não suicida. Algumas dessas pessoas possuem uma alteração chamada de transtorno de personalidade borderline. Mas nem sempre todos que se automutilam são borderlines. A palavra borderline significa fronteira, limite.
Pessoas com características borderline apresentam um comportamento fronteiriço ou no limite entre a normalidade e a loucura. Muitos jovens praticam a automutilação ao estar vivendo sob forte pressão psicológica, possuem sentimentos de autodepreciação e têm dificuldade de expressar verbalmente e de falar o que sentem. Em cima disso, eles têm uma imaturidade do ego, uma fragilidade psicológica que facilita essa atitude doentia. Como eu comentei, geralmente se ferem dando socos em si mesmo, se cortando com lâminas, com faca, com vidro ou outro objeto cortante. Alguns dão chicotadas em si, mordem uma parte do corpo, bate a cabeça na parede, ou usam agulhas para furar a pele, entre outras formas de se mutilar. A forma mais comum de automutilação é fazer corte nas pernas, nas coxas, na barriga, nos braços, nos pulsos. Existe uma diferença entre autolesão e automutilação. Na autolesão não existem feridas ou lesões graves, são mais superficiais, produzem dor também, mas não visam o suicídio. Na automutilação, as lesões são mais graves, algumas vezes irreversíveis. Dentre os motivos que levam as pessoas a se automutilarem estão punir a si mesmas, diminuir a ansiedade, frustração, raiva, tristeza, tentativa de mostrar o quanto aguentam uma dor física, falta de autocontrole emocional, fugir da sensação dolorosa de vazio, querer se vingar de alguém e se machucando para gerar culpa lá no outro e também para evitar o suicídio. Apesar de que a principal função da autoagressão é provocar uma dor física para aliviar a dor emocional, eu atendi tempos atrás uma jovem que me disse que se automutilava porque ela se sentia um nada. Ela havia sido desprezada pelo pai, que se separou da mãe e que não procurava como filha, e a mãe havia ido para longe, deixando essa menina, essa jovem, com uma avó que era grosseira, era uma avó difícil de lidar. Então, ela se sentiu desprezada pelo pai, pela mãe, pela avó. Ela sentiu que não era uma pessoa. E ao se cortar e sentir a dor, era como se ela dissesse para ela mesma assim: eu sou alguém, eu sou alguém, eu sou essa pessoa que sente essa dor. Um dos riscos da automutilação tem que ver com a possibilidade da pessoa começar a criar ideias de suicídio. O limite entre as atitudes de lesão autoprovocadas, ideação suicida, atitudes suicidas e suicídio praticado é curto. Por isso, precisamos dar atenção devida para a pessoa que se tem automutilado para ser atendida e apoiada num tratamento psicológico. A automutilação pode causar complicações como infecções, cicatrizes, lesões permanentes e morte. Como eu comentei, algumas lesões podem ser irreversíveis e, em casos mais graves, pode haver necrose, que é a morte do tecido, ulceração e causar cicatrizes permanentes. Sentimentos, emoções e situações que favorecem o surgimento de automutilação podem ser o pessimismo, a autodepreciação, insegurança emocional, distorção da imagem corporal, impulsividade, além de relacionamento familiar complicado. A presença também de transtornos de personalidade, como borderline, e o abuso de substâncias como álcool e outras drogas, também a pessoa sofrer bullying e o isolamento social. Para ajudar uma pessoa que se automutila, vá com ela a um serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico que pode ser do governo, como o CAPS, CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, que muitas cidades têm, com atendimento gratuito e equipe de psicólogos e psiquiatras. Ou pode ir no atendimento particular com um médico psiquiatra de sua confiança. O profissional deverá fazer perguntas como: o que você sente quando você provoca esses ferimentos? Por quanto tempo você fica pensando em fazer esse ato antes de realmente executá-lo?
Você costuma ter esse tipo de comportamento diante das pessoas com quem você convive? Quando você fez esses ferimentos, você pensava em quê? Alguma vez você pensou em desaparecer, em morrer? São perguntas que o profissional vai fazer. O tratamento envolve psicoterapia, que é um entendimento geral feito por psicólogo em consulta individual para a pessoa poder desabafar, ser acolhida, entender os traumas que viveu e o que tem feito com eles, aprender também a lidar com as suas emoções dolorosas de uma forma consciente e autoprotetora. Em alguns casos, pode ser preciso tomar alguma medicação temporária prescrita pelo médico psiquiatra para reduzir a ansiedade excessiva, a alteração do humor ou outro sintoma complicado. A pessoa que está se automutilando pode, por exemplo, ter problemas com drogas e isso deverá ser abordado para ser feito o tratamento especializado nessa questão. Até que a pessoa aprenda a administrar saudavelmente as suas emoções e pensamentos distorcidos, dolorosos, o profissional ensina a diminuir o modo de se machucar. Um exemplo: em vez de se cortar com lâminas, a pessoa pode segurar uma pedra de gelo por alguns minutos. É uma alternativa. O tratamento para a automutilação não produz bons resultados rápidos, então requer paciência para todos. Recaídas podem acontecer porque alguns usam a automutilação como mecanismo de enfrentamento de dores emocionais e podem se sentir ambivalentes quanto a isso. Ou seja, por um lado querem ficar boas e parar de se machucar, mas por outro lado podem ter medo de perder essa maneira de lidar com a dor por não saberem ainda como administrá-la de uma outra forma. No tratamento psicoterápico, o objetivo principal é a pessoa que se automutila identificar que tipos de pensamentos a perturbam e empurram para se ferir. Queremos que ela aprenda a tolerar melhor esses pensamentos enquanto ainda não consegue desenvolver o hábito de ter melhores pensamentos e que aprenda a não se apavorar com emoções difíceis e sim receber ajuda para saber como enfrentar seus medos, angústias e tristezas de uma maneira saudável. Bem, por hoje é isso. Eu espero você aqui na próxima sexta-feira com mais episódio Claramente. E lembrando que na quarta-feira estamos juntos aqui, 16h, com um programa inteiro sobre saúde mental. Eu e algum convidado falamos de temas interessantes sobre saúde mental para você na quarta-feira. Até lá. Até lá, doutor César. Obrigada mais uma vez por sua sabedoria aqui, tão juntinho da gente. É valioso, isso é precioso, né, gente? Olha, você pode também acessar o Claramente através dos nossos conteúdos postados pelo YouTube, tá bom? Vai lá no youtube.com/Vida e Saúde NT. Agora está na hora do nosso boletim de saúde. Quem está com a gente hoje é Sara Rabit. Você está bem, Sara? Tudo bem, Teru? Boa tarde para você que está em casa. Tem bastante notícia aí e orientações para os próximos dias. Queremos saber tudo, está na hora do nosso boletim de saúde. Você percebeu que nos últimos dias parece que tem uma fumaça fixa na atmosfera? E reparou que o sol está bem avermelhado? O fenômeno está sendo causado pela seca prolongada, somado às queimadas excessivas em diversas regiões do país. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o Brasil registrou quase 160 mil focos de incêndios entre 1º de janeiro e 9 de setembro deste ano, maior marca desde 2010. E as toneladas de fumaça dessas queimadas formam um corredor que circula de norte a sul do Brasil. Por isso, estamos tendo esses dias nublados e cinzentos. A coloração avermelhada do Sol é resultado da pluma formada por essas fumaças, impedindo assim a passagem íntegra dos raios solares. No início do dia e no final fica aquele tom bem avermelhado. Depois, quando o Sol começa a subir, ele vai ficando normalmente da cor amarela. Com a qualidade do ar afetada, devemos ter um cuidado redobrado, começando por beber mais água para manter o aparelho respiratório úmido e protegido.
Se possível também, devemos evitar longos períodos em ambientes abertos e, principalmente, fazer atividades físicas em locais fechados. Além, claro, de fazer tudo para aumentar a imunidade, como consumir mais vitamina C através de laranja, abacaxi, kiwi e acerola. Castanhas e cereais integrais também são uma boa pedida para aumentar o consumo de zinco no organismo. Fazer de tudo para tomar pelo menos um pouquinho de sol todos os dias, praticar atividades físicas de forma regular e reduzir o consumo de alimentos industrializados ao máximo, principalmente nessa época. E agora eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar em neuroblastoma? É um tipo de câncer que acomete crianças e que se desenvolve nas células nervosas imaturas, que chamamos de neuroblastos. Essas células podem permear o sistema nervoso, as glândulas adrenais, pele ou na medula espinhal. O neuroblastoma é o terceiro câncer que mais atinge crianças e adolescentes. Mas vem notícia boa por aí. De acordo com a Agência Brasil, o SUS passará a custear o novo medicamento para o tratamento do neuroblastoma. A condição para o tratamento é de que o paciente tenha sido previamente tratado com quimioterapia e radioterapia, alcançado pelo menos uma resposta parcial e também seguido de transplante de células-tronco. O remédio custa cerca de R$2 milhões e já foi utilizado por mais de 1.000 pacientes de 18 países, crianças estas que se enquadram com alto risco da doença e também recidiva. Agora a nossa última notícia. Um estudo feito pela Universidade Nacional de Pesquisa de Moscou, lá na Rússia, indicou uma relação muito interessante entre o casamento e a síndrome de burnout. Os pesquisadores analisaram um total de 203 pessoas com idades entre 20 e 69 anos, 120 mulheres e 83 homens. 107 destes eram pessoas casadas, 87 estavam em união estável e 9 eram divorciadas. E o resultado foi impressionante e muito positivo. O casamento feliz reduz o risco da síndrome de burnout. O burnout é uma doença ocupacional caracterizada pela sensação de esgotamento ou exaustão de energia. Ou seja, se você está satisfeito com seu casamento, alegre, com planos e sonhos, a chance de negativismo profissional, bem como esgotamento, tendem a diminuir. E por falar em casamento feliz, a Novo Tempo preparou um estudo especial focando neste assunto. Confira só. Você gostaria de aprender a resolver seus conflitos e falhas de comunicação em seu casamento de forma saudável? Então confira as dicas que o Estudo Digital Felizes para Sempre tem para você. Digite novotempo.com/casamento ou envie Felizes para Sempre para o número 12 98200 0062 e comece na mesma hora, sem custo. O estudo bíblico virtual Felizes para Sempre traz 7 pontos essenciais para ter um casamento feliz. Foi desenvolvido por especialistas e vai fazer a diferença no seu relacionamento. Comece agora mesmo. Envie Felizes para Sempre para o WhatsApp DDD 12 98200 0062. Está aparecendo aqui na tela, ó. E lembrando que ele é totalmente pelo WhatsApp e você não vai receber nada impresso dessa vez, tá bom? Interessante, né, Teru? Muito interessante, gostei dessa pesquisa e gostei de saber e de conhecer como a gente aqui, como Novo Tempo, tem ferramentas que podem auxiliar. É um desafio, viu, Sarinha? Você está entrando nessa vida logo mais aí, Sarinha está noiva, logo mais se casa. É um desafio permanecer casado, mas também tem muitas bênçãos. E uma delas a gente viu aí uma proteção que o casamento pode trazer. Obrigada, Sara, mais uma vez. Eu que agradeço e ó, já eu que vou ser mais uma casada. Vai, logo mais, logo mais. Tá na hora do intervalo, a gente faz um intervalo bem curtinho. Na volta tem iogurte natural de manga. A Renata vai estar comigo, ela que traz aqui uma das receitinhas do seu protocolo de desparasitação. E esse iogurte tá bonito, tá colorido, não sei se a gente pode mostrar, vou mostrar, ó, colorido. E a manga é a estrela principal dessa receita. A gente volta já já, não sai daí não.